Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de maio de 2023, são 8 horas da manhã. E o caso da vacinação falsa de Bolsonaro liga o ex-presidente ao caso Marielle Franco, ao assassinato de Marielle Franco, para surpresa de 0 pessoas. Alvo em fraude de vacinação, vereador citado em caso Marielle pediu ajuda ao ex-ajudante de ordens Bolsonaro, Mauro Cid, para a reunião com cônsul. O Marcelo Siciliano foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira. Investigação da Polícia Federal aponta que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, foi acionado para ajudar o vereador do Rio, Marcelo Siciliano, a ter uma conversa com o cônsul dos Estados Unidos. O intuito do parlamentar era conseguir a liberação do visto americano, que havia sido vetado por seu suposto envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Em contrapartida, Siciliano intermediaria o registro de forma fraudulenta de doses da vacina contra a Covid em nome da mulher de Mauro Cid. A trama consta no relatório da Polícia Federal na Operação Venire, deflagrada ontem. A oferta consta em uma conversa interceptada entre Mauro Cid e o militar da reserva Ailton Barros, que foi candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro. Os dois foram presos preventivamente ontem. E esse siciliano, ele é ligado à milícia do Rio de Janeiro e envolvido com a tal milícia da Muzema. E isso não para por aí. Como suspeita de fraude dos cartões de vacina envolve troca de favores relacionada ao caso Marielle Franco. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Marcelo Siciliano, aparece nos 2 inquéritos e teria ajudado Mauro Cid com os cartões de vacina. Ele não é tratado pela polícia como suspeito ou investigado pela morte da vereadora, mas estava com visto de entrada nos Estados Unidos travado. Um dos presos, o Ailton, e mais esse siciliano, estão intimamente ligados ao caso Marielle, apesar de não ter havido, no caso do siciliano, uma continuidade da investigação dele no caso Marielle. Mas o Ailton, um dos 2 presos aí que estão próximos do caso Marielle, diz que sabia o autor da morte encomendada de Marielle Franco. E isso aproxima, todo esse processo aproxima o caso Marielle do caso da vacinação falsa de Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, que, chegando perto de Marielle, por ser do Rio, pelo filho dele, Carlos Bolsonaro, o 02, ter tido uma história de brigas e discussões com Marielle, tudo isso acarreta mais um problema gigante para Bolsonaro. O envolvimento também no caso Marielle, no médio ou até no curto prazo. E aliados de Bolsonaro já culpam Mauro Cid por falsificação de cartões de vacina. Pessoas próximas do Bolsonaro defendem a versão de que Mauro Cid agiu sozinho, e uma coisa a gente pode ter certeza: ele não vai cair sozinho. O Anderson Torres ainda não delatou o Bolsonaro porque não houve nenhum sinal de abandono do Bolsonaro a ele. No caso do Mauro Cid, se essa conversa continuar, a delação dele vai sair com uma rapidez que vai espantar até o judiciário. O dezembro aloprado de Bolsonaro. O mês teve reunião golpista com o senador Marcos Duval e o ex-deputado Daniel Silveira,
teve minuta golpista achada na casa de Anderson Torres, a tentativa do Bolsonaro de contrabandear joias e agora a vacinação falsa, ou seja, dezembro foi um mês cheio para Bolsonaro, cheio de crimes. E a Polícia Federal ouvirá ex-major preso que disse conhecer mandante da execução do caso Marielle. Ailton Barros confidenciou a Mauro Cid, auxiliar de Bolsonaro no Planalto, que sabem quem orquestrou o assassinato da vereadora carioca. E uma coisa todos podem ter certeza, ninguém vai para a cadeia, vai ficar preso definitivamente para salvar o Bolsonaro. Isso podem ter certeza, e o Bolsonaro está preocupadíssimo com a prisão dos assessores, como você vai ver mais adiante. E o inquérito vê cálculo político em fraudes nos dados da vacina. O inquérito desse caso da vacinação falsa. Acredite se quiser, vamos resumir para você. O Bolsonaro fez toda essa pataquada para agradar o gado, para agradar os seus seguidores, que em grande maioria são ligados a movimentos anti-vacina. É algo inacreditável que alguém chegue ao ponto de cometer crimes só para agradar seguidores, porque ele não tinha nada a ganhar com isso, além de manter o gado contente. E os processos de Bolsonaro acontecem no Brasil, nos Estados Unidos e no Tribunal Penal Internacional. Ou seja, o Bolsonaro não tem nem para onde fugir, porque ele tem rolos envolvendo a ele mesmo no mundo inteiro. Se ele ficasse nos Estados Unidos, com a descoberta de que estava lá graças a um atestado de vacinação falso, porque ele, para entrar nos Estados Unidos, como presidente em missão oficial, ele não precisava mostrar nada. Mas para entrar nos Estados Unidos sem uma agenda oficial, mesmo como presidente, ele precisaria mostrar o cartão de vacinação. Se ele estivesse lá agora, muito provavelmente seria deportado. Isso se não fosse preso para ser processado pelo crime de entrar naquele país com documentação falsa, na verdade. E o Bolsonaro foi avisado de que o cerco a Carluxo se fecha. E na verdade o assessor dele movimentou de rachadinha 2 milhões de reais. E o Bolsonaro teme a prisão dele a qualquer momento. E o governo Lula aproveitou para tirar uma lasquinha do Bolsonaro. Aqui foi publicada pelo governo uma foto do Lula se vacinando contra a Covid publicamente, como diz a legenda. E o que mais foi apreendido na casa de Bolsonaro que interessa a Polícia Federal? Além do celular, há um outro material de Bolsonaro apreendido na operação de ontem que interessa muito a Polícia Federal analisar com lupa: um pendrive. Por fim, Bolsonaro demonstrou preocupação com as prisões dos assessores. Aliados que estiveram com ele dizem que ele estava preocupado com a prisão dos 2 assessores e indignado com a operação da PF. Ora, indignação é bobagem. Agora, a preocupação dá o que pensar. E, na verdade, dá o que pensar porque esses assessores dele que foram presos, Ailton, Siciliano e o Mauro Cid, são assessores que são verdadeiros arquivos vivos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.